Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, nos abençoando com a compreensão da sua santa palavra, que esta semana que está iniciando, e nós também estamos iniciando com ela uma nova lição, seja uma semana rica em novos aprendizados, em conhecimento do Senhor, em conhecimento da sua palavra, da sua vontade. E vamos para a lição desta semana, cujo título é O Senhor Convida, lição 17 do livro de Isaías. O verso síntese está no capítulo 22, versículo 12, que diz assim: O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando a chorar e se lamentar, e rapar os cabelos, e vestir roupas feitas de pano grosseiro, em sinal de tristeza. Então, esse verso aqui, para aqueles que vivem hoje sob uma filosofia teológica de todas as formas de amor, de um falso amor, que tenta dizer que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano. E que o Deus do Antigo Testamento, né, passou a ser mais maleável, passou a ser um Deus amoroso que não era antes, era um Deus violento, né? E ele mudou, como se Deus não fosse amor sempre, né? Antes ele era tirania e agora passou a ser amor. Como se Deus não fosse onisciente, não soubesse o que estava fazendo no Antigo Testamento e ele aprendeu com o tempo, né? Como se um onisciente pudesse aprender, como se ele já não soubesse de tudo. Então esses equívocos geralmente tem as pessoas que estão presas à gramática, à letra morta, né? Sem entender o que está envolvido por trás, qual a intenção, qual o objetivo, que inclusive no Novo Testamento explica tudo isso, né? Infelizmente algumas pessoas, alguns teólogos, né, têm enveredado por esse caminho, colocando toda a Bíblia em xeque, a Escritura toda em xeque. Porque a partir do momento que o Deus que produz essa Escritura, que diz que é onisciente, não é onisciente, aí complica tudo. Nós não estamos mais discutindo a Escritura, estamos discutindo o autor. Estamos discutindo aquilo que é verdade, ou então um Deus que varia. O que é que vai ser daqui a 100 anos? O que é que vai ser daqui a 1000 anos? É uma complicação seríssima. Foi isso que esses teólogos, pseudo-teólogos, criaram. Né? Criaram essa loucura aí. Um Deus do Antigo Testamento que manda guardar um mandamento que não serve mais para nada. É como se ele equivocasse. É algo assim sem noção. Só a loucura da filosofia teológica. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor vai usar pessoas simples, os loucos, para envergonhar as sábias. É por isso que todos os líderes do tempo de Cristo Jesus não escapou nenhum. Todos eram cegos, não sabiam para onde estavam indo. Né? E não é diferente nos dias atuais. Né? Muita filosofia, o homem se perdeu nela e esqueceu a simplicidade do Evangelho. Então, quando o texto diz aqui que o Deus de amor, aqui, ó Senhor, né? Ou melhor, o Senhor, o texto aqui começa com o Senhor. Aqui a palavra Senhor, aqui em algumas versões, tudo maiúsculo, significa o Yahvé, o termo Yahvé, o nome mais empregado da pessoa de Deus o Pai no Antigo Testamento, né? O Senhor, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, descrito lá no Apocalipse como aquele que está sentado no trono, o Cordeiro está a seu lado, né? Aquele que vive para todo sempre, né? Esse aqui, lá no Antigo Testamento, estava, não está mais. Olha o verbo aqui, em que tempo, né? O verbo está, em que tempo está aqui nesse texto? Estava. Agora ele está julgando. Antes ele estava convidando aquele povo, o povo aqui do contexto do capítulo 22 aqui de Isaías, né? Do versículo 11 para trás. Ele estava convidando aquele povo a chorar e a se lamentar, rapar o cabelo e vestir roupa de pano grosseiro,
em sinal de tristeza. Pano grosseiro aqui é panos de saco, vestido de panos de saco, né? Em algumas versões fala isso. Então veja bem, por que esse Deus de amor está convidando um povo para um momento de tristeza? Se ele é amor, se ele é alegria, se ele é paz, se ele é tudo isso. Por que então que ele está chamando a chorar e a se lamentar, rapar os cabelos, né, em sinal de humilhação, de vergonha, né? E vestir roupas de pano de saco? Por que é que ele está fazendo isso? Né? Por que ele quer que o povo sinta tristeza, em sinal de tristeza? Por que ele está fazendo isso? É porque ele não é um Deus de amor? É porque ele não é um pai, ele não age como um pai, apresentado por Jesus Cristo a gente como um pai? É isso mesmo? Claro que não, né? O Senhor aqui é um Deus de amor. Ele está fazendo isso porque os seus filhos haviam cometido um erro. E para que os seus filhos tivessem saúde mental, para que os seus filhos tivessem saúde física, para que os seus filhos estivessem bem consigo mesmo, os filhos precisariam resolver aquele problema que eles criaram, pecaram. E quando a gente comete um erro, que a gente não volta lá atrás para acertar as contas, se arrependendo, chorando pelo erro que cometeu, primeiro erro é voltar a cometer aquele erro. Se não se arrepender do erro que fez, ele volta a cometer de novo. E a perpetuação de um erro na vida de uma pessoa, a repetição, a reincidência de um erro na vida das pessoas, criam problemas de ordem gravíssima, que não atinge apenas ele. Atinge agora seus filhos, seus netos, uma geração, como diz o texto bíblico, até a terceira e quarta geração é prejudicada por causa de um erro. Então, quando Deus pede, quando Deus orienta o seu povo a se arrepender e chorar, porque aquilo é grave e tem que ser resolvido. Deus não ama, Deus não gosta de ver um filho, nem um pai gosta de ver um filho sofrendo. Ninguém gosta de nem um vizinho gosta de ver outra pessoa sofrendo. Ninguém gosta de ver ninguém sofrendo. Vá no hospital e você vê lá um monte de gente desconhecida sofrendo. E você vai sentir mal, porque ninguém sente bem com o sofrimento do outro. Imagine Deus que é amor. Jamais vai sentir bem com isso, né? Então, meus amados, a importância de nós entendermos essa verdade aqui é que o Senhor Deus está orientando o povo a se lamentar porque eles precisam consertar o erro que cometeram. E isso é um remédio, isso é um elixir, isso aqui é uma cirurgia de correção. Tem que acontecer. Se nós cometemos algum erro, tem que voltar lá atrás, se arrepender, mostrar verdadeiro arrependimento, porque se não mostrar, vai voltar a repetir o mesmo erro. Se não entender que aquilo foi terrível e a gente ficar triste por aquilo, se a gente ficar alegre com aquilo que fez, vai voltar a fazer. O sujeito passa a noite todinha fazendo coisa errada numa festa, né? E aí no outro dia encontra um amigo e diz assim, meu irmão, foi bom demais ontem à noite. Ontem foi bom demais. Ele vai voltar a fazer. Agora, se ele chega para o seu amigo e diz, meu amigo, eu fiz uma besteira ontem, mas rapaz, eu tô mal demais porque eu fiz aquilo. Ele não vai voltar a fazer. Então, por isso que o Senhor, quando pede que a gente se entristeça, que a gente confesse as nossas culpas, né, e abandone, ele sabe o que está fazendo. E esse aqui é o contexto, esse aqui é o sentimento, é o Espírito do Senhor, o Espírito da mensagem do Senhor a cada um de nós. Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada. Continuando aqui, meus amados, vamos para a nossa primeira pergunta da lição desta semana, que diz assim, um verso que está após o verso síntese, né? Nós lemos Isaías 22:12, agora vamos para Isaías 22:13, né? Na profecia contra Jerusalém, qual o sentido de estarem festejando? O que significa que os soldados e oficiais tenham fugido? O que significa isso? O texto do versículo 13 diz assim, por que é que vocês estão nos terraços gritando e festejando?
Porque a cidade está toda alvoroçada e alegre. Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. E aí o senhor questiona, né? Por que o motivo daquela festa? Por que Jerusalém estava festejando? Ah, estamos festejando porque os nossos irmãos foram capturados. Estamos festejando porque vamos festejar porque os médios persas invadiram Babilônia, mataram os soldados da Babilônia que estavam nos oprimindo, e agora a gente pode ter um tempo de liberdade, né? Agora a gente pode ser que esse novo reino, é igual no Brasil, em outros países do mundo, quando sai um governo que não está indo muito bem na administração, né? Na execução da administração, aí a gente chega um presidente novo, chega um governo novo, um prefeito novo, né? E a gente, pronto, agora vai melhorar, vamos festejar porque vai vir um tempo. E às vezes nem acontece isso, né? E aqui, nesse contexto aqui, o senhor está questionando. Por que é que vocês estão festejando? Como um monte de torcedor de futebol, cheio de dívida para pagar, cheio de problemas de ordem de saúde, de todo tipo de problema na vida, e aí o Brasil ganha a Copa do Mundo e vão para os terraços, né, pular, gritar e tal, né? Não que eu esteja dizendo que seja errado a pessoa se alegrar por alguma vitória, um filho que passou na universidade, nada disso. Aqui o Senhor está chamando eles a uma razão, a algo que tinha que ser resolvido, que não foi resolvido até então, né? O Senhor estava chamando eles a essa razão aí. Por que vocês estão comemorando? Vocês não têm motivo para comemorar. A mensagem implícita é essa: vocês estão comemorando a covardia dos soldados de vocês que não lutaram. Ah, mas nós éramos 100 soldados contra 1.000, contra 1 milhão de soldados. O exército dos caldeus era 50 vezes, 100 vezes maior do que o nosso. Tinha que fugir mesmo, porque a morte era certa. Aí o Senhor diz assim: e um soldado foge da batalha, né? Beleza, isso aqui, nós estamos vendo aqui, meus amados, uma descrição, primeiramente, de ordem histórica, o que realmente aconteceu, mas essa mensagem aqui, ela não é só para aquele tempo. E nós hoje, quantas vezes nós, como cristãos, como evangélicos, por exemplo, né? Vamos primeiro cortar a nossa própria carne, vamos ter a coragem de cortar a nossa própria carne, né? Nós, como evangélicos, chegamos e fazemos um culto de ação de graça numa igreja, comemorando um novo edifício que foi construído, gastando milhares ou milhões de reais. Mas na nossa igreja, tem membros lá do subúrbio, lá do interior, que está carecendo fazer uma cirurgia e vai morrer. E o pastor, o líder, vai dizer o seguinte: vamos orar por aquele irmão. Orar por quê? Vocês estão gastando não sei quantos milhões para construir uma igreja, e cadê o dinheiro para fazer a cirurgia daquele irmão? O mais importante para Deus é vocês construir um templo suntuoso, né, com piso de mármore, de Carrara, ou pagar a cirurgia de um irmão que está para morrer, lá do subúrbio, que a igreja nem sabe que ele existe, que o líder não sabe nem que existe, que a liderança não quer tomar conhecimento, né? Porque se alguém chega para a liderança e diz que ele não, é muito caro, a gente não pode não. A gente está construindo um templo, que é mais importante. Aquilo que não vai ficar pedra sobre pedra é mais importante do que as pessoas. Aí é nesse contexto que o Senhor diz: vocês estão comemorando o quê? Se espiritualmente vocês vivem uma desgraça. Vocês têm motivo para comemorar? Se vocês espiritualmente são covardes, vocês fogem da batalha. Quantos de nós cristãos
estamos aqui apenas para fazer uma batalha a mais fácil, aquela que o sujeito vai para a igreja e vamos orar aqui pedindo a Deus que me dê um emprego para ganhar dinheiro, né? Vamos orar aqui para Deus castigar o meu vizinho, que ele é meu inimigo, e o Senhor vai castigar, porque o Senhor é de castigo. Não pode mexer comigo, um servo do Senhor, o Senhor tem que castigar ele. O que tem de crente, o que tem de evangélico, crente, completamente equivocado, com esse espírito que não é o Espírito de Deus, né? Que enxerga em todo mundo uma ameaça, em todo mundo um inimigo. Esse espírito é motivo de vergonha, não é motivo de comemoração, né? Então nós temos que entender a mensagem espiritual que está por trás dessa mensagem aqui e que serve para todos os homens de todas as épocas, antes, durante e depois que Isaías escreveu isso aqui. Todos os homens têm que ter essa sensibilidade. Eu tenho motivo para comemorar se espiritualmente, né, a questão da formação do meu caráter não está em plena harmonia com o caráter de Deus? Motivo nenhum. Ah, é porque eu ganhei um dinheiro, vou comemorar. Ah, porque eu ganhei isso aqui, vou comemorar. É porque a pergunta aqui é muito mais importante, né? A pergunta aqui o que o Senhor está afirmando aqui é algo muito mais importante, é algo de ordem espiritual. O que você está sentindo? Você já parou para pensar, né? Aquilo que vocês não consertaram, vocês não se arrependeram do que fizeram? Um bando de covarde que vai fugir 1 milhão de vezes. Ah, nós não fugimos de uma luta para ganhar dinheiro na barra da justiça contra o nosso irmão, contra o meu vizinho. Mas quando é para vencer o pecado, a tentação, eu comigo mesmo, a pior das guerras, a maior das guerras, a guerra espiritual, aí essa eu não tenho coragem não. Essa eu fujo, porque é um inimigo muito maior, é um exército muito mais numeroso, e aí eu fujo. Veja bem, meus amados, que reflexão importante nós devemos fazer nesse direcionamento. Como disse o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne, contra sangue e carne, não é contra o ser humano não é contra as pessoas não. É lá na mente, contra a tentação, né? Contra os principados e potestades e forças invisíveis deste mundo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa segunda pergunta de hoje, segunda pergunta da lição também, que nos traz aqui mais esse importante questionamento que diz assim: por qual razão o profeta se recusa a ser consolado? Por qual razão? O profeta aqui, ele está no mesmo espírito da visão de Deus, né? É como se Yahvé, como se Deus aqui é quem tivesse dizendo isso. Vamos lá, o que diz o texto aqui, ó. Isaías 22:4 fala assim: por isso eu disse, vão embora, deixem-me chorar amargamente, não tentem me consolar por causa da desgraça do meu povo. Veja bem que o profeta escreveu isso aqui, mas eu pergunto para você, eu desafio você no sentido seguinte: entre no mesmo espírito do texto e verifique que aquilo que Isaías está recebendo através das visões que vêm de Deus, do Espírito de Deus, ele não está recebendo também o mesmo sentimento que Deus está tendo e o Espírito de Deus está testificando com o Espírito deste homem. Se aquele que está sendo inspirado pelo Espírito de Deus também não recebe os sentimentos de Deus. Claro que recebe, é um Espírito testificando com o outro. Não tem como ser diferente. Quando eu olho esse texto aqui, eu não vejo apenas o profeta Isaías falando. Eu vejo a pessoa de Deus e Yahvé dizendo assim: não me deixe passar por essa vergonha. Saiam da minha casa, saiam de perto de mim. Não me vejam eu chorar amargamente, desesperado, para que eu não passe por essa vergonha e vocês não me vejam como dizem que já imaginou. E aí eu começo a conhecer um Deus poderoso, maravilhoso,
que está permitindo, sem a sua vontade, porque não era a sua vontade fazer aquilo. Ele está fazendo aquilo por uma necessidade vital, né, de que o seu povo viva, se arrependa, tal, reconheça o erro. Tal. É por isso que ele está permitindo juízo e outras coisas mais. Porque um povo bruto só aprende com muito sofrimento, inclusive com morte, vendo ali, né, o sofrimento para que os filhos deles, pelo menos 2, 3 gerações à frente, né, não se esqueçam de onde ou para onde a transgressão, a desobediência, a rebeldia leva as pessoas. É como se Deus dissesse para mim: saiam da minha casa, deixe eu passar essa vergonha sozinho, deixe eu chorar amargamente aqui pelo erro de vocês, porque é meu povo, eu chamei vocês de meu povo e agora estão fazendo uma vergonha dessa. Né? Ao Isaías dizer isso aqui, pedindo para o povo ir embora, né? Porque ele precisava chorar amargamente, porque ele está rejeitando qualquer consolo que venha da boca dos homens, porque ninguém é capaz de o consolar. Por que ninguém é capaz de consolar? Porque os fatos eram contundentes e era impossível de alguém mudar aquele cenário de transgressão já cometida, de abusos, né, já praticados pelo povo, né? Era impossível que alguém pudesse dizer assim: vamos consolar aqui. Qual o consolo que viria para o Senhor? O consolo seria, obviamente, se aquele povo se arrependesse, vestisse ali de pano de saco, rapasse a cabeça, começasse a gritar e chorar, não como um ritual vazio, como muitas igrejas fazem hoje, né? O sujeito vai lá para uma igreja chorar e clamar. Clamar pelo quê? Às vezes nem por motivo, é só para vontade de gritar mesmo na igreja e começar. Não tem motivo para clamar e gritar. Ou melhor, motivo tem, eles nem sabem por que estão fazendo aquilo. Um ritual para dizer: aquela igreja é consagrada, aquele irmão é o irmão do clamor, aquele irmão é o irmão do grito, aquele irmão é isso e aquilo outro. Só que tem essas práticas completamente irracionais. Hoje tem muitos, né, fazendo isso aí. O Senhor não quer que ninguém faça isso como um ritual religioso. O Senhor quer que nós façamos isso com consciência, sabendo por que está fazendo. Porque quando a gente sabe o que está fazendo e por que está fazendo, no caso desse aí a questão do erro, então, meus amados, nós não voltamos a cometer aquele erro, fazer aquelas barbaridades que atingiu a nossa vida, a vida dos nossos parentes, né, com os nossos erros. Não faz mais. Enquanto não fizermos desta maneira, de forma racional, aí a gente continua a repetir os mesmos erros, né? E ele diz bem claro: não tem como consolar vendo a desgraça do meu povo. Desgraça quer dizer o povo que recebeu a graça do conhecimento para ser um povo poderoso, forte e produtivo, abandonou, se inclinou para o lado da desobediência, está agora colhendo as consequências do erro, que é só sofrimento, né? Só sofrimento. E agora, o Senhor diz aqui, né? Quem vai consolar? Do que adianta você me consolar e eu saber que na próxima semana eles vão estar repetindo a mesma coisa? Vão estar aos pés de uma nova divindade, uma falsa divindade, sacrificando a eles, com medo deles, servindo a eles. Do que adianta? São os questionamentos que o Senhor faz aqui, de forma muito, muito contundente, aqui está implícita aqui nesta mensagem aqui, né? Então veja que para Jerusalém, a filha, né, que ele chama filha do meu povo, ou seja, o remanescente do meu povo, Jerusalém, os judeus, uma das tribos, das 12 tribos de Israel, que ele chama filha do meu povo, os descendentes do meu povo, o remanescente
que eu arranquei de dentro do meu povo. Era como se ele dissesse, a esperança desse povo era esse restinho aqui. Eles não quiseram. E agora, qual o motivo agora? O último que sobrou, o remanescente, só tem uma coisa a fazer, chorar, né? Agora, se nós fizermos um exercício racional, um exercício mental, e trazermos para o tempo presente, se nós entendemos que estamos vivendo no tempo do fim, às vésperas do retorno de Cristo à Terra, nós somos o último, somos os últimos. E se nós somos os últimos e não estamos vivendo um evangelho verdadeiro, como é que Deus está dizendo esse verso para nós hoje? Está chorando amargamente? Porque somos os últimos e precisamos viver um evangelho verdadeiro. Não é viver um evangelho de rituais vazios, mas um evangelho verdadeiro. Façamos isso, oremos ao Senhor, peçamos força, peçamos discernimento, tenhamos coragem de rapar a cabeça, não no sentido literal, no sentido espiritual, né? Não temos vergonha não temos medo de passar essa vergonha pelos outros, não temos medo, tenhamos medo de confessar o nosso erro para Deus, obviamente. Não tenhamos medo de vestir panos de saco, de ser uma pessoa humilde, simples, reconhecendo que nada somos e que tudo vem de Deus. Façamos isso, para que então o Senhor veja que o seu Espírito pode ainda restaurar um povo para encontrar-se com Ele.